Alguns vão estar chorando, né? Claro, ele vai olhar para o lado e vai dizer, otário, né? Escrevendo tudo. O negócio é as outras, né? Só cai essa não. O bom, pô, é o cara tá lá na sala de prova. O cara olha para tu e diz, eu também, pô. O cara vai se tremer todo dia, ele vai dizer, não, pô, eu tô bem. Aí tu, mostra aí. Aí ele vai mostrar umas aberração, né? Enfim. E ajude o companheiro, viu? Tem gente que faz, eu fico puto quem faz isso. Tá aqui A, B, C, D, E. Aí o cara faz assim. Aí o cara vai aqui, porra, tu tá doido? Ele, não, Júlio, eu tô excluindo. Porra, isso pra quem fila é foda, porra. O cara tá do lado, diz, marcou B, de repente ele olha de novo, marcou A, e tu fala, oxê. Tu tem que avisar e dizer, olha, o que eu riscar é o que eu tô eliminando. Porque senão, fode a gente. Mas vamos lá. Júlio, a interceptação pode ser de ofício ou pode ser a requerimento. A requerimento de quem? Aí lembra só que o código ele vai trazer uma separação. E isso aqui sempre cai em prova. Delegado pode pedir a interceptação? Pode. Ministério Público pode pedir? Pode. Mas eu tenho que saber os momentos que cada um existe. Olha o que ele diz. Ó. A autoridade policial na investigação. Claro, porra, delegado só na fase de inquérito. Então, se a gente colocar aqui fase do inquérito policial, fase da ação penal, aí você vai lembrar, aqui eu tenho a figura do delegado, Aqui não. Inciso 2, representando o Ministério Público na investigação, MP, e ele coloca, e na instrução processual, MP aqui também. Então lembra, quem pode pedir, MP ou delegado pode decretar de ofício, lembrando que o MP pode a qualquer tempo, o delegado só na fase investigativa. Júlio, esse pedido pode ser de forma verbal? O pedido da interceptação pode ser eu chegar lá de forma verbal. Juiz, decreta a interceptação aí, né, telefônica do caso assim, 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 assim. É possível de forma verbal? Essa não chegou nessa parte não, né? Júlio, a lei de interceptação tem 12 artigos, Júlio. Eu parei no 3º, não foi? Porque o artigo 4º, a gente tem que sair ganhando, né, pessoal? Veja. O artigo 4º, ele diz assim, ó, o pedido de interceptação de comunicações telefônicas conterá demonstração de que sua realização é necessária à apuração de infrações penais com a indicação dos meios a serem empregados. Parágrafo 1º, excepcionalmente, isso não é regra, mas excepcionalmente, o juiz poderá admitir que o pedido seja formulado verbalmente. O pedido pode, a decisão jamais. O pedido pode, a adesão não. Aí ele diz, ó, desde que estejam presentes os pressupostos que autorizem a interceptação, caso em que a concessão será condicionada à sua redução a termo. Esses requisitos a gente vai ver, está no artigo 2º, a gente pulou, mas vai voltar para ele. Olha só, o juiz, no prazo máximo de 24 horas, decidirá sobre o pedido. Vê como isso se parece muito. Lá na interceptação, ou melhor, aqui na interceptação telefônica, eu tenho um prazo da interceptação que a gente vai falar ainda qual é. Mas o prazo que o juiz tem para decidir, 24 horas. Lá na prisão temporária, eu tenho um prazo. A gente viu que o prazo da prisão, em regra, é 5 dias. Mas para o juiz decidir, 24 horas, lembra aí, né? Não esquece mais, tá? Pelo menos até dia 28, lembra, né? Depois, meu amigo, depois chuta o balde. Mas aí vamos, né, falar agora do prazo. Eu vou falar dos requisitos, mas olha só. A adesão será fundamentada sob pena de nulidade, indicando também a forma de execução da diligência, que não poderá exceder o prazo de 15 dias. Aí vejam, algumas pessoas no intervalo estavam dizendo assim, Júlio, mês que vem eu vou me matricular numa isolada de português. É bom, porque vê só, a gente tem que perceber e analisar o que ele diz. É a questão da leitura. Vejam, olha só. Vamos observar. Ficou gravado aí, meu diretor. Vejam. E o pior, né? Eu acho que eu fiquei depois da linha. Ele disse para vir até aqui só. Pegou. Eu vou pedir para ele. Olha só. Vejam. Analisa só. Júlio, ele diz assim, ó, que não poderá exceder o prazo de 15 dias, vírgula, renovável por igual tempo, uma vez, não é uma única vez. Ele não está dizendo que só pode prorrogar uma vez só. Ele está dizendo assim, ó, eu posso renovar por igual tempo, ou seja, pelos 15 dias, uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova.
Muitos juízes, né, começaram a entender, eita, só pode renovar por uma vez. Aí o STJ veio, né, explicar e disse, não, eu posso renovar quantas vezes for necessário, não é uma única vez. A renovação pode se dar quantas vezes for necessário, 15 mais 15 mais 15 mais 15 mais 15 mais 15. O que é que eu tenho que ficar atento? A interceptação foi determinada pelo prazo de 15 dias. Não houve pedido de prorrogação. A polícia descobriu, né, algo no 16º dia. Essa prova é legal ou ilegal? Ilegal. Ilegal. Ela é ilícita, Júlio. Por que ilícita? Porque no 16º a interceptação já não era mais válida. Salvo se tiver tido prorrogação. Salvo se eu tiver concedido aí a prorrogação. Beleza? 15 mais 15 mais 15 mais 15 e por aí vai. Aí eu perguntei para vocês, lembra lá, se a captação ambiental, olha só, tá? O artigo 8º, letra A, olha o que ele disse. Olha o que eles fizeram. Lei 13.964, pacote anticrime. E aí é como a banca, né? A IBFC já cobrou isso aqui, e aí foram questionar para ela que isso feria, né, o princípio acusatório, e a banca ela chegou e deu atacada. Ela disse assim, se o legislador quisesse mudar, ele teria mudado o artigo 4º, porque ele não acrescentou um artigo na mesma lei, e ele colocou, para investigação e instrução criminal, poderá ser autorizada pelo juiz, vírgula, a requerimento. Ele não botou a palavra de ofício, ele cortou a expressão de ofício, ele botou a requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público, a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos. Quando? Aí ele vai trazer aqui para a gente, né, as finalidades. Olha só, eu tenho aqui, claro, o prazo da captação que a gente vai observar, mas a captação não pode ser de ofício. A interceptação, sim, pode ser de ofício. Beleza? Vamos observar algumas situações. Primeiro, a interceptação, ela é, né, o que diz Guilherme de Souza Nutti, né, desembargador lá em São Paulo, autor de vários livros, ele diz que tem que ser a última ratio, a última medida. Eu só vou determinar a interceptação quando eu não conseguir obter aquela prova por outros meios. Olha só, imagine que a prova afirme a seguinte situação. Fulano praticou um crime, não pode contravenção, tá? Fulano praticou um crime. Imagina, vamos colocar aqui um crime de, sei lá, ameaça, artigo 147 do Código Penal. O sujeito praticou um crime de ameaça, ficou demonstrado, né, a polícia mostrou para o juiz que não conseguiu obter a prova de outra forma. Eu não consegui obter a prova de outras formas. E era imprescindível ali no caso concreto. O delegado foi lá e pediu a interceptação. O juiz, considerando ali a presença dos requisitos, ele pode decretar a interceptação nesse caso, sim ou não? Lembra que a lei vai trazer os requisitos, tá? E aí ela vai dizer, não é regra, a interceptação só pode, por exemplo, quando não puder obter por outras formas. Ele vai trazer lá algumas regras. Nesse caso, eu posso decretar a interceptação? Sim ou não? Sim ou não? Hã? Hã? Não? Sim ou não? Eu ia dizer sim, mas é melhor, né? Júlio, o que eu pensar em sim, Júlio, só como é tu, eu vou e mudo a resposta, né? Entendi agora. Vamos ler o artigo 2º, o que é que ele diz? O artigo 2º, ele diz assim, ó, não será admitida, não será admitida. Por que não cabe na ameaça, disseram ali? Júlio, porque o crime é punido com pena de detenção. Exatamente, exatamente. A prova lá no concurso, uma prova do STJ, a prova lá em Brasília, ela cobrou o crime de ameaça. E ela não dizia pena. Por quê, Júlio? Porque você estudou direito penal e tinha que saber. Pena de detenção, tá? Pena de detenção lá de 1 a 6 meses. Olha só. Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses. Não pode quando não houver indícios razoáveis de autoria ou participação. Ou seja, tem que ter pelo menos indícios razoáveis de participação ou autoria, né, contra aquele fulano. A prova puder ser feita por outros meios. Se a prova puder ser feita por outros meios, não pode, não pode. Por isso que eu disse, olha pessoal, não tinha como realizar a prova por outros meios, certo? Mas eu tenho que ter esses requisitos cumulativos. E o inciso 3º, ele coloca assim, ó, o fato investigado constitui infração penal punida no máximo com pena de detenção. Aí aqui a gente vai lembrar, ó, que eu tenho do mais simples, né, para o mais gravoso, prisão simples. Eu tenho depois detenção, e eu vou ter, por fim, reclusão. O que ele está me dizendo é, se o crime for punido no máximo com pena de detenção, não cabe interceptação telefônica. Com a leitura contrário senso, só é cabível a interceptação para crimes punidos com reclusão. Só cabe para crimes punidos com reclusão. Beleza?
Tranquilo até aqui? Massa. Aí vamos lá, vamos seguir, vamos ver, né, o que o Supremo já dizia, mas agora, né, foi reestruturado lá pelo Alexandre de Moraes, né? O Xandão aí para alguns. Olha só, o que foi que aconteceu? Um sujeito pediu a interceptação telefônica, o delegado pediu a interceptação telefônica por um crime, né, de homicídio. Crime válido, tudo bem. O juiz foi lá e decretou. Durante a interceptação telefônica, imagina, né? Tá lá a interceptação, o teu telefone toca, né? O meu também, eu tô lá escutando. Durante a interceptação, a investigação descobre um crime de ameaça. Um crime de ameaça, que é punido, por sinal, por detenção. A questão é, essa descoberta, veja, a interceptação não foi decretada por um crime punido com detenção. Eu decretei por um crime punido com reclusão, mas durante a investigação eu descobri um crime punido com detenção. Eu posso utilizar essa prova para denunciar o sujeito por esse crime? Sim ou não? Alexandre de Moraes chama isso de crime achado, e faz uma diferença. Qual a diferença? É uma expressão, não sei se alguém já ouviu falar, né? Uma expressão chamada de serendipidade. Já ouviu falar? Serendipidade. A questão é que a serendipidade, ela se divide em serendipidade de primeiro grau, serendipidade de segundo grau. O que isso significa? Serendipidade de primeiro grau é quando o crime achado, o crime descoberto, está conexo com o crime principal, com o crime que eu estou investigando. Serendipidade primeiro grau. O crime achado, ele está conexo com o crime que eu estou investigando, o crime principal. Se houver conexão, eu posso denunciar o sujeito por todos os crimes. Se houver conexão, eu posso denunciar o sujeito por todos os crimes. Serendipidade de segundo grau. Eu achei um outro crime durante aquela interceptação, mas não tem qualquer vinculação. Serendipidade de segundo grau. O crime achado não é conexo com o crime principal. O que é que eu posso fazer? Denunciá-lo pelo crime principal e reabrir agora uma investigação nova referente àquele crime que eu descobri. Eu não vou descartar. A questão é que eu não vou descartar. Só que se tiver conexão, denuncia por todos. Se não tiver conexão, denuncia pelo principal e investiga agora o crime descoberto. Beleza? Eu não descarto ali o que eu descobri. O que eu não posso decretar interceptação inicialmente por um crime punido com detenção. Se isso acontecer, a prova é ilícita. A prova é ilícita. Oi. Pode ser usado aqui? Pode. Pode. Qual a grande diferença? A única questão aqui, claro, se a questão ela quiser cobrar mais temas, é porque diante desse caso, pelo fato da ameaça ser um crime de ação pública condicionada, eu teria que exigir a representação da vítima. Tirando isso, segue do mesmo jeito. Beleza? Maravilha. Olha só o que é que a gente precisa aqui, né, ainda estabelecer. No nosso artigo 2º, ele trouxe os requisitos. Artigo 2º, né, ele trouxe os requisitos para se determinar a interceptação. Em algum momento aqui ele diz que tem que ser crime com a pena acima de 5 anos, 10 anos, 4 anos, alguma coisa assim? Não. Aí a prova ela vai querer te confundir. Júlio, na captação ambiental, tem alguma exigência dessa? Tem que ser pena máxima de tanto? Tem alguma exigência dessa? Nossa amiga ali que estudou ontem, pela metade, mas estudou. Ele só deu um artigo, foi perceber também? Veja. Mas é porque está na mesma lei, né, Júlio? Olha aí, olha o argumento dele. Ele só estudou interceptação e não captação, que estão na mesma lei, mas não chegou lá, beleza. Uma pergunta. O juiz que determina a interceptação, lembra lá, delegado pode determinar a interceptação? Delegado pode determinar? Delegado, ele pode requerer, ele pode pedir, ele pode representar, mas delegado, cavalo do cão, pô, grampei o telefone do cara. Não pode não, estão assistindo muito filme, tá? No Brasil, na França é uma bagunça, mas no Brasil pode? Não. Se o delegado determinar violando a lei, essa prova é o quê? Ilícita. A conduta é criminosa? Segundo a lei de abuso de autoridade, esquece a lei de abuso. E a lei de interceptação? Isso é crime, por exemplo. Crime previsto na lei de interceptação. Hã? Já falei sobre isso. E aí é ou não? Olha só o que diz o artigo 10. Olha só o artigo 10. Constitui crime realizar a interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, promover escuta ambiental ou quebrar segredo de justiça sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei.
vou interceptar o telefone só para ver, né, o que minha vizinha está fazendo. Não, veja, sem objetivos, né, autorizados em lei, isso é crime. Pena reclusão de 2 a 4 anos. Reclusão de 2 a 4 anos. Vejam só que questão interessante. Vê só, e aí, claro, a gente só percebe isso, né, com o passar do tempo. Esse artigo ele já existia, tá? Ele coloca aqui que foi alterado agora em 2019, mas isso já existia desde a época da interceptação. A única coisa é que ele acrescentou a questão da escuta ambiental, mas isso já era crime desde 96. Olha só o detalhe. Existe uma lei que está no nosso edital, que é essa lei aqui, ó. Vocês conhecem ela. Lei 9099/95. Lembra dessa lei? Lei do juizado. Ela está lá no edital, lei do juizado. Essa lei, ela traz institutos despenalizadores. Institutos despenalizadores, como, por exemplo, transação penal. Transação penal. Quando é que cabe transação penal? Pena máxima, não passar de quanto? 2 anos. Ou seja, infrações de menor potencial ofensivo. Tem lá a suspensão do processo. Suspensão. Quando é que cabe a suspensão condicional do processo? Pena mínima, 1 ano. Na época, o legislador ele via como tão grave, né, essa questão da interceptação, que ele, 1 ano depois, a lei é de 95, 1 ano depois, em 96, quando ele criou o crime, a pena é pequena, mas ele disse, nem vai caber suspensão, botou uma pena mínima maior de 1, nem vai caber transação, botou a pena máxima maior que 2. Veja que de uma vez só, né, ele colocou isso. Claro, na prova da gente perguntar, no caso, né, do crime da lei de interceptação telefônica, cabe transação? Não. Cabe suspensão? Não. Só que, veja, muitas vezes a gente nem sabe que é crime. Nem sabe ali, muitas vezes, que é crime essa conduta. Seguindo, ele diz pra gente, ó, incorre na mesma pena a autoridade judicial que determina a execução de conduta prevista no caput deste artigo, com objetivo não autorizado em lei. Lembrando ainda que realizar a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos para investigação e instrução criminal sem autorização judicial, quando esta for exigida, mesma pena, reclusão de 2 a 8. Não há crime se a captação é realizada por um dos interlocutores. É aquela coisa, você liga para mim e eu estou gravando, não tem problema. Não tem problema. Um dos interlocutores está gravando, não tem problema. O problema aqui é quando eu tenho um terceiro, né? É uma terceira pessoa fazendo ali a gravação, claro, sem ordem judicial. Também, ele colocou aqui, ó. Realizar captação ambiental, artigo 10A. No 10, ele fala da interceptação. É crime as duas condutas. Aí olha só a questão de quando é que cabe a captação. Ele coloca, ó, inciso 1, a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis. Mesma coisa da interceptação. 2, houver elementos, aí aqui é novidade, houver elementos probatórios razoáveis de autoria e participação em infrações criminais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos. Ou infrações penais conexas. Lembra, a pena máxima ela tem que ultrapassar 4 anos. Lembra aí, pena de 4 anos. Lá na interceptação, ele não exige isso. O que é que ele está me dizendo aqui indiretamente? Superiores a 4 anos. Não cabe a situação aqui de captação ambiental contra aquele delegado que determinou a interceptação, porque a pena é exatamente de 4 anos. Ele traz uma regra que não cabe captação para o crime da própria lei. É isso que ele está dizendo para a gente. Claro, para não prejudicar essas autoridades. Ele diz ainda, o requerimento deverá descrever circunstancialmente, né, o local e a forma de instalação do dispositivo da captação. A instalação do dispositivo da captação ambiental poderá ser realizada quando necessária por meio de operação policial disfarçada ou no período noturno, exceto na casa nos termos do artigo 11. Porém, a gente sabe, né, que o Supremo tem um julgado permitindo essa instalação durante o emprego do período noturno em escritório de advocacia. Não sei se vocês lembram desse caso. A Justiça queria determinar uma captação ambiental, só que descobriram durante a investigação que, na verdade, os advogados dos criminosos também participavam, né, do caso. E aí é aquela coisa, como é que a gente conseguiria instalar a interceptação, a captação ambiental nesse escritório se ele funciona durante o dia? Só durante a noite. Os policiais entraram durante a noite e foram lá. E aí os advogados pediram a ilicitude da prova. O Supremo disse, não, nesse caso é legal, porque era a única forma que eu tinha. E detalhe, apesar do escritório ser equiparado a domicílio, naquele período, no período noturno, você está na sua casa. Eu não invadi ali, né, a tua intimidade, né? No caso concreto, entendeu? O Supremo. Ele diz para a gente que a captação não poderá exceder o prazo de 15 dias, renovável por decisão judicial por iguais períodos. Olha só um detalhe. O prazo ele é de 15 dias, mas aí a tua prova ela chega assim.
De acordo com o STJ, a partir de quando começa a contar o prazo? Aí você diz, Júlio, como assim a partir de quando? Imagine que você, hoje é segunda-feira, você fez o pedido, né, para o delegado, para o juiz, né, determinar a interceptação. O juiz foi lá e, decretou. Só que hoje, sexta, você diz assim, porra, Júlio, uma hora dessa, né, quase 6 horas da noite, o pedido acabou de sair, vi aqui, fui notificado, tal, eu vou deixar para segunda-feira. Segunda-feira eu vou lá na operadora e digo, ó, grampei o telefone desse cara aqui, ó, pá, beleza. A decisão saiu sexta. O grampo foi efetivado na segunda. A partir de quando começa a contar o prazo? Da segunda, da efetiva interceptação. Lembra, não é da decretação, não é da decisão. O prazo começa a contar da efetiva interceptação. Lembra lá, isso é tranquilo no STJ, tá? Eu digo isso porque se você pegar uma questão que conta uma historinha, o Instituto OCP, né, vez ou outra tem questões, né, que contam uma história, né? Lembra, parece um teatro, né? A gente fez até uma questão um dia desse, foi... Crime de tortura, não foi? Foi uma questão gigante, né? E a gente até diz assim, vou esperar sair o filme dela, né? Que é mais resumido, né? Só que a grande questão é, a questão ela pode chegar para você assim, no dia 10 de abril, o juiz deferiu a adesão, parará. O delegado foi lá e grampeou o telefone do investigado no dia 15. Opa, dia 10 de abril saiu a decisão. Aí você diz, perdi 5 dias? Não, só começa a contar do dia da efetiva interceptação. Isso é julgado tranquilo nos tribunais superiores, beleza? Prazo de 15 dias, começa a contar da efetiva interceptação. Júlio, a interceptação, Júlio, lembra aí, ela pode ser de ofício, pode, mas a gente observou que a captação não. O deferido o pedido, a autoridade policial conduzirá os procedimentos de interceptação, dando ciência ao Ministério Público que poderá acompanhar. Já vi questões da OCP dizendo assim, que o MP é obrigado, que ele deve acompanhar. Ele não deve, ele não é obrigado, ele pode acompanhar. Quem vai conduzir é a autoridade policial, é a polícia, e o MP ele pode acompanhar. No caso de que a diligência possibilitar a gravação da comunicação interceptada, será determinada a sua transcrição. Lembrando que eu não sou obrigado a transcrever de forma integral. Quando você pega o seu celular, é muito comum você falar do crime, mas é comum você falar de outras coisas que não tem nada a ver. Você pode falar, né, de amenidades, né, de futebol, de qualquer outra coisa. E aí, de 1 hora de ligação, você falou de 3 minutos sobre o crime. Eu vou ter que degravar tudo? Não. Só aqueles 3 minutinhos relacionados ali à parte da interceptação que trata da parte criminal. Cumprida a diligência, a autoridade policial encaminhará o resultado da interceptação ao juiz, acompanhado de auto circunstanciado, que deverá conter o resumo das operações realizadas. Recebidos os elementos, o juiz determinará a providência do artigo 8º, ciente a lei ou Ministério Público. Lembrando, tá? Na hora da degravação, eu só vou degravar aquilo que interessar ao processo. Lembrando, interceptação é só para processo criminal, só para investigação criminal. A própria Constituição Federal, lá em seu inciso 12, né, ele vai trazer isso para a gente. Constituição Federal. Vê aí o que diz o artigo 5º, acho que o inciso 12. Ele diz, ó, é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, né, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual. Quando ele fala que a lei, a Constituição é de 88 e a lei só surgiu em 1996. Lei 9296 de 96. Tranquilo? Lembra lá, né? 24 de julho de 96, então, surge a nossa lei de interceptação telefônica, que sofreu recentemente algumas alterações. Tranquilo. Olha só. Lá no teu, seguindo, claro, essa mesma perspectiva, essa mesma estruturação, lá no teu edital, ele tem uma lei no finalzinho que coloca assim, ó. Cadê? Lei de investigação criminal. Aí ele coloca, né? Lei de prisão temporária, lei do juizado e bota também a organização criminosa. Mas olha só, quando a gente fala da lei do juizado, o que é que eu preciso aqui estabelecer? Imagine que a gente chega e pergunta assim, Júlio, o crime foi praticado, imagina, sei lá, na comarca do Recife. O crime foi, lembra melhor, consumado na comarca do Recife.
Quem é o juízo competente? De acordo com o Código de Processo Penal, a regra, vamos lá no artigo 70, a regra é que quem é que vai julgar é o local da prática do crime ou o local do resultado? Quem lembra? O Código Penal, ele trabalha aqui, ó, olha só, a competência será de regra determinada pelo lugar em que se consumar a infração. É o que a gente observa, né, como teoria do resultado. Teoria do resultado. Não confunde lugar do crime e ubiquidade, né? Aí vocês estão naquele negócio, né? Luta, né? Luta. Tempo do crime, lugar do crime. Lugar do crime, ubiquidade. Tempo do crime, atividade. Aqui, lembra lá, aqui é a estruturação da competência. Olha só o que ele diz, ó. A competência será de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração. Quem está com o vademecum e abriu no artigo 70, vocês estão vendo, e aí o teu edital ele fez isso. O teu edital, ele botou assim abaixo, Lei 9099. Ele está dizendo assim, ó, quando tu for estudar a competência, vê se debaixo do artigo 70, quem está com o vademecum, vê se ele não cita um artigo da Lei 9099. É o artigo 63, maravilha. O artigo 63. Por que isso eu não posso confundir? O Código de Processo Penal, eu vou lembrar assim, ó, o CPP, Código de Processo Penal, adotou a teoria do resultado. Ou seja, Júlio, é competente o juízo do lugar onde o crime se consumou. Lei do juizado, lá no GCRIM, adotamos a teoria da atividade. Teoria da atividade. Vamos aqui observar. Vamos comparar. Vamos lá conferir. Lei do juizado. Como é? Agorinha? Lá embaixo? Estavam conversando ou fazendo questões? Porra, dei valor fazendo questão. Olha só o que ele diz, ó. A competência do juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal. Foi isso a resposta? Foi? Ah, entendi. E você marcaram o quê? Porque a questão é, o juizado está previsto na Constituição? Sabe que está, né? E vamos lá, rapidinho, só para a gente conferir, né, se realmente está. Porque vamos ver o que diz o artigo 98 da Constituição. A União, o DF, os territórios e o Estado criarão, olha ele, juizados especiais. Está lá, 98, inciso 1º, que vocês viram lá na aula de Direito Constitucional. Lembra? Está lá. Ou vão ver ainda, né? Acabou o Constitucional? Acabou? Ótimo. Veja. Vocês são foda, né? A gente, é porque a gente, né, pensa que é a gente, né, no sentido de a gente junto, né? Tá vendo aí a importância do português? A gente com as junto ou separado, entendi. Mas olha só, fazer isolado, a gente vai marcar. Semana que vem a gente vai começar as pílulas de português. E aí cada aula a gente dá uma dica. Olha só, achou a questão? Ela diz o quê? E ele deu falso? Ah, verdadeiro. Júlio, mas por que verdadeiro? Porque quando a gente diz assim, em razão da matéria, o que é em razão da matéria? É a lei já para estabelecer o que é que vai julgar. Por exemplo, o que é que vai para o júri? Crime doloso contra a vida, em relação à matéria em si, né? Crimes dolosos contra a vida vai para o júri. O que é que vai para o juizado? Infrações de menor potencial ofensivo. Percebe? Aqui não é uma situação de foro por prerrogativa, aqui é uma situação em razão da matéria. Por quê? Porque eu esqueço a teoria do resultado. Por exemplo, o Código de Processo Penal, ele diz o quê? Olha, pessoal, o juízo competente é o local onde o crime se consumou. Só que qual é a grande questão? Imagina que eu matei uma pessoa e ele se consumou em tal local. Eu digo, tem júri aí? Não. Então tem que vir para cá, para o tribunal do júri. Porque em razão da matéria, em razão escolhido pelo constituinte. Ele disse, ó, em razão da matéria, vai para onde?
Tribunal do Júri, crime doloso contra a vida. Em razão da matéria, infração de menor potencial ofensivo vai para onde? Juizado Especial Criminal. Lembrando, claro, tá, que eu não tenho essa questão como uma competência absoluta. Júlio, como assim? É aquela velha situação.